Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália, vamos falar de Bahia. Bom, Bahia é esse que triunfou, né? Triunfamos no jogo da Copa do Brasil, que garantiu a classificação das oitavas. E o Bahia triunfou de 4-0 sobre o Paysandu. E o Rogério Ceni, na sua coletiva de imprensa, teve algumas falas que chamaram bastante atenção. Ele engrandece muito o Bahia, engrandece bastante a torcida do Bahia, e ele fala desse tabu, vamos dizer assim, né? Que o Bahia tem ainda, no nível que chegou ainda, que tem uma certa dificuldade em vencer o Palmeiras e o Flamengo. Ainda há essa certa dificuldade, apesar de que triunfamos lá em cima do Palmeiras, lá na casa deles, no Allianz Parque. E, quer dizer assim, eu acho até que o Palmeiras vão até tirar dessa lista aí, né? Mas o Ceni ainda acha que o Palmeiras está sobre essa lista. E o Flamengo, vamos dizer que seria um bicho-papão ainda para o Bahia. Só que está sendo muito falado e comentado a grandeza do Bahia em si. E hoje eu estava vendo uma matéria da UOL, em que o Casagrande e o Arnaldo Ribeiro, eles comentam e falam sobre o que está acontecendo atualmente no Bahia. Vou deixar esse vídeo aqui para a gente acompanhar. Mas aí eles falam que o Bahia pode sim quebrar essa bolha, esse tabu, né, que hoje é falado. Eles citam o que está acontecendo atualmente no Bahia. É a questão da administração, do Bahia chegar onde chegou atualmente, Libertadores, colocação de tabela, dos contratos dos jogadores, vamos dizer assim, né, de passar na frente de clubes grandes como o Palmeiras, por exemplo. Trazer o Everton Ribeiro do Flamengo para o Bahia, que se fôssemos olhar para o passado, isso não seria possível. E hoje a administração do Bahia, a forma que o Bahia está sendo levado, né, é para a grandeza. Então, assim, eles dizem que ainda esse ano possa quebrar esse tabu, vamos falar assim, né, furar essa bolha. Bora acompanhar, que eu achei super interessante essa reportagem. E assim, gente, a gente vê a grandeza que o Bahia se encontra atualmente, né? O Rogério falou também em relação à torcida, que a torcida do Bahia é uma das maiores, né? Isso nós não tínhamos dúvidas. É falado até em relação assim ao Flamengo, ao Palmeiras. Eu falo, gente, que na Fonte Nova a torcida do Bahia, vamos dizer assim, só não está em primeiro. Você é até ousado aqui falar em primeiro, segundo lugar, porque na Fonte Nova não cabe mais gente. Porque se coubesse, eu garanto a vocês que ia, sabe, no nível, no mesmo nível, né, que as outras torcidas, por exemplo, a do Flamengo. Mas é porque a Fonte Nova tem aquele limite ali e aquilo ali, gente, não tem por onde correr, né? Não tem o que fazer. Mas bora acompanhar aqui, que achei super interessante. E jogar no Atlético Mineiro, hoje, se for disputar, se aparece Santos e Flamengo, os caras escolhem o Flamengo. Santos e Palmeiras, os caras escolhem o Palmeiras. Corinthians e Flamengo, Corinthians e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido para os jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam duas vezes. É isso. É isso, né? O Bahia tá... Então, eu acho que o Casal tocou num ponto. Hoje o Bahia se não primeira opção, segunda ou terceira. O Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria contratar. Caio Alexandre. Cauli. O Bahia contratou o jogador que saiu do Flamengo porque preferiu um contrato mais longo no Bahia do que ficar no Flamengo, Everton Ribeiro. O Bahia fez a parceria com o Grupo City sem estar encalacrado completamente, como o Casão falou com os outros. O Bahia foi o quarto time que mais investiu nessa temporada. Ele já tinha um time e agora tem um elenco. O Bahia é um time milionário hoje, em relação ao futebol brasileiro. O Bahia pode furar a bolha, esse ano ainda. Esse ano ainda. Porque o Botafogo já furou, o Atlético furou, o São Paulo furou, o Fluminense furou, né? Títulos importantes. Porque às vezes Palmeiras e Flamengo vão saindo do caminho. São eliminados por outros times, etc. O Bahia tem condição e tem... O Bahia jogou ontem contra o Paysandu com um titular, o Jean Lucas, e meteu 4-0, porque tinha sido expulso no começo do Bavê. E meteu 4-0. O William José estava na Espanha. Michel Araújo e Nestor, os outros gols, estavam no São Paulo. O Rogério hoje tem uma condição, e acho que ele foi
pro Bahia no momento certo, está no lugar certo, na hora certa, e ele tem muito material. Ele tinha o ano passado um time muito bom, mas não tinha reserva. Hoje ele tem 2 times, ninguém tem isso no mesmo nível. Fora Flamengo e Palmeiras. Os dominantes. Então, agora ele tem um desafio, né, Tironi? Porque na Libertadores estava no colo e escapou. Agora ele vai ter que buscar e vencer em Porto Alegre. Aliás, tem uma questão curiosa, né? Ele joga no final de semana em Porto Alegre contra o Grêmio, que está completamente encalacrado no Brasileiro, e joga em Porto Alegre na sequência contra o Inter, aí precisando ganhar do Inter. O Inter joga pelo empate. Esse é um grande desafio. E, curiosamente, a Libertadores estava na mão. Ele teve aquela derrota para o Nacional em casa. O Bahia tem alguns momentos ainda de deslize e tal, não sei o que lá, mas jogador não falta. Eu fico muito feliz, gente, em ver comentários como esse, né? A gente que acompanhou essa trajetória antiga do Bahia, hoje está vivendo a glória, vamos falar assim. É gratificante para o torcedor ver esse momento que tanto esperávamos, porque o Bahia é grande e o Bahia merece o que está vivendo, o que está passando, né? O torcedor também merece o que estamos passando atualmente. Embora aí que tenha Libertadores agora, né? Temos o jogo contra o Grêmio. Lembrando, como eu já tinha falado em outro vídeo, o jogo acontece às 11 horas da manhã. Então fica ligadinho aí, horário meio chato, né? Mas domingo às 11 horas, né? Então fica ligado, tá? Para não se perder. E logo após tem o jogo da Libertadores, Bahia e Internacional. Lembrando que o Bahia já fica lá no Rio Grande do Sul mesmo, que joga contra o Grêmio, e aí o próximo jogo é contra o Inter, então já fica por lá mesmo até melhor, porque não fica essa questão da locomoção, né? Das viagens cansativas em si. Mas é isso, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e deixa aí o seu comentário.